Olá, nossas saudações. Estamos aqui mais uma vez presentes nesse momento que para nós é tão especial, um momento de estudo, de reflexão, de harmonia. Eu estou aqui, Edna, com a minha amiga Regina. Quer dar um oizinho, Rê? Sim, como é gratificante, como é uma alegria poder trocar, né, esse momento, e como a gente aprende, né, Edna, com esse processo, né, o quanto que é um aprendizado para nós e uma troca para com todos que estão nos acompanhando, e é uma gratidão ter essa oportunidade. Sem dúvida. Hoje é um momento muito especial que nós vamos gravar o 10º livro da série psicológica Joana de Ângeles, O Despertar do Espírito. Mexeu, hein? Esse livro mexeu com esferas muito profundas. É um livro com uma profundidade assim ímpar. Vamos sentindo que Joana vai aprofundando mais e mais e mais na série conforme os volumes, né, vão passando, conforme nós vamos crescendo nessa obra com essa leitura. E nós temos aqui gravado, para quem tem interesse, para quem queira entender um pouquinho mais desse conteúdo, os 9 livros anteriores. Vamos tentar resgatar, Rê? Claro. Jesus e a Atualidade, O Homem Exato. Integral. Terceiro livro, Plenitude, Momentos de Saúde e Consciência, O Ser Consciente. Autodescobrimento, uma busca interior. Desperte e seja feliz. Vida, desafios e soluções. Amor, imbatível amor. E hoje, o despertar do espírito. Uhum. Que jornada, né, Edna? Jornada. Nós vamos falando cada um desses nomes. Eu acho que para você também, amiga, vem logo assim uma palavra, um portal que se abre, porque cada um desses livros ele tem um foco. Joana, ela é muito precisa no que ela quer apresentar naquela leitura, mas conforme você vai fazendo a leitura um a um, você vai vendo um desdobramento de aprendizados. E por vezes alguns temas eles se repetem. E sabe, Rê, nós estávamos até hoje falando no grupo de estudos que embora ela traga novamente alguns temas, ela traz relacionado ao que ela quer apresentar naquele livro. Né? Exatamente. Então, por exemplo, hoje, o despertar do espírito, ela quer falar dessa profundidade. Então, se ela repetir um tema hoje abordado nesse livro com outra anterior, hoje ela está abordando de maneira mais profunda. Exatamente. Não é assim? E é um revisitar, né? Porque, assim, igual, por exemplo, tem o desperte, seja feliz. Aí você fala assim, nossa, está falando a mesma coisa, mas não, aqui ele é muito mais direcionado ao processo, a essa autodescoberta espiritual e esse autoencontro do que efetivamente o anterior. O anterior, ela foi, eu entendo assim que a Joana ela vai nos preparando, cada livro ela vai assim, nos preparando para próximo aprofundamento. E aí a gente vai só recolhendo, né, esse conteúdo e elaborando, fazendo as ligações com os textos anteriores, né, os livros anteriores. Gente, ela não dá ponto sem nó, né, Edna? Tá, você estava falando, eu estava pensando, né? Porque no Desperte e Seja Feliz, ela te acorda de um sono, de Exato. um adormecimento. E agora ela diz assim, já que você acordou, vamos mergulhar, porque o convite ele é amplo, ele é maior agora, ele é uma profundidade de self, como nós falamos na psicologia, né? Entrar nessa profundeza desse espírito. Mas vamos lá, vamos dar o ponto de partida, né? Então. Exato. Eu gostei muito desse livro, porque assim, não é despertar assim, eu ponho um alarme ali, né, Edna, e levanto de manhã e saio para trabalhar automaticamente. Não, ela não está falando disso. Né? Quando ela vem aí com até esse primeiro
primeira reflexão do despertar do espírito é para exatamente isso, né? Peraí, quanto que nós estamos vivendo no automático, né? Permeados a tecnologia, as inquietações, os sofrimentos, e não estamos olhando para aquilo que efetivamente precisamos olhar, né? Que é o gerenciamento das nossas emoções, é o entendimento e o autoconhecimento, no sentido de ir de encontro, né, com a lei maior, com o amor de Jesus. Então, ela já vem chamando a atenção da gente o que está deixando a gente dormindo, né? E o que a gente precisa começar a tomar atenção para ter esse despertar verdadeiro, autêntico, né, Edna? E é muito lindo, porque ela abre a introdução, além de falar tudo isso que você está colocando, mas ela fala de um avanço tecnológico muito grande. Ela faz um comparativo, achei uma sacada linda, que conforme o homem moderno ele está avançando em tecnologia, ele está diminuindo no campo das emoções. Né? Então, se não tomarmos cuidado, nós vamos ficar extremamente tecnológico, atento, acessando uma imensidão de rede, de conceito, de pessoas, mas o quanto que dessas questões estão acessando o nosso íntimo. O quanto que isso favorece a ampliação da emoção que existe em mim, que existe em você, em cada um que nos acompanha, e quanto eu estou cedendo, ficando... Ela usa esse termo até que um tanto robotizado, alienado, né? Entregue a essa questão como se isso fosse um campo de prioridade. Então, termos atenção do quanto tudo isso é importante para o nosso planeta, para a nossa evolução, para o momento atual que nós estamos vivendo de transição planetária, porém isso também pode nos levar a uma perdição. Nós podemos nos perder, nos afastando das emoções, daquilo que verdadeiramente faz sentido para a nossa existência. Exatamente. E o quanto a gente vai ficando na superfície, né, Edna? E para quê? Qual é o objetivo de tudo isso? E a gente talvez vai encarar, que a gente vai estar vendo ali mais para frente, o impacto disso na nossa vida, o quanto a gente se encontra nas redes e se perde de si mesmo. E o quanto talvez, né, esse convite que ela nos traz de, opa, vamos despertar? Vamos nos encontrar? Sim. E ela já começa dizendo, olha, existem algumas ilusões que te trazem um prazer imediato, mas esse prazer ele é um anestésico, né? E ela cita tabagismo, álcool, o excesso de busca por gozos desenfreados, né? O quanto essas questões nos afastam daquilo que verdadeiramente precisamos viver, o quanto elas são ilusórias. Então, quando ela fala desse despertar desse espírito, é sair dessa ilusão, daquilo que permeia o teu olhar, né? Aquilo que te deixa inebriado, para que de fato você possa fazer contato com o que é verdadeiro. Eu achei essa introdução assim, já indo para o primeiro capítulo, porque ela continua assim de uma capacidade assim de nos pegar pelo braço e dizer assim, para onde você vai? Exato, o caminho que você vai seguir. Sim, e aí ela começa com a busca, né? O título do capítulo é a busca, e aí vem com esse contraditório, né? E todo o livro vem um contraditório, né? Assim, no seguinte, é isso que você está fazendo, mas é isso que você precisa fazer, né? O quanto que vão ali mostrando esses contraditórios, né? Então, a gente vai na busca tecnológica da vida moderna e de estar inteirado a tudo isso, e o quanto isso não leva ao processo do olhar para os sentimentos, da questão da autorrealização plena. Então, a gente vai se deparando com os excessos
e o quanto esses excessos vão nos levando ao afastamento de nós mesmos e o próprio adoecimento, né? E ela usa um termo, né, Edna, não sei se você lembra, que é um fardo insustentável, porque realmente, né, a gente vai se ocupando de uma série de coisas que não traz, que é importante para a nossa vida moderna, para o dia a dia, para o nosso desenvolvimento, para o nosso trabalho, mas que é um fardo insustentável, porque como a gente utiliza tudo isso, vai gerando uma série de adoecimentos, de conflitos, de sentimentos que a gente não compreende e a gente precisa estar olhando, né? Tem uma frase dela que eu até trouxe aqui na íntegra, que eu achei riquíssimo, uma profundidade. Ela coloca assim: o homem fala muito sem dizer nada, enquanto se ouve muito barulho sem participar de coisa alguma. Exato. Ou seja, esse homem extremamente perdido, falando desenfreadamente, mas o que ele está falando, o que ele está buscando, né? Muitas vezes está reproduzindo, está perdido nesse leque de coisas que estão acontecendo, fazendo muito barulho, mas não está escutando. Quer dizer, esse fazer muito barulho é estar atento a tudo, é querendo estar participando de tudo, mas o que de fato ele está participando? Onde que de fato ele está. Então, eu achei tão bonito isso, né? Ouvindo muito barulho sem participar de coisa alguma. Exato. Porque não é uma vida verdadeira, né, Edna? Que é assim, como é quase assim, né? Como todo mundo está vivenciando essa dinâmica tecnológica de muitas informações, assim, eu vou assistir a palestra de fulano aqui, fulano ali, mas eu não absorvo e não vivencio, né? Uhum. Então, é como se fosse muito barulho para nada. E quando você traz isso, né, e até ela fala, né, da questão quanto que é importante ao retorno da vida simples, né? A vida se tornou tão complexa, é tanta complexidade que você não sabe nem para quê, nem onde, nem como. E o retorno à vida simples muitas vezes nos leva a nossas origens, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sincero, aquilo que é mais puro, né? Eu entendo essa simplicidade com essa pureza, né? Né? Como assim? O belo, a gente está imerso a tantas percepções, a gente vê várias imagens, mas e a contemplação da beleza, do belo? Que aí seria eu não ouvir tanto barulho assim, mas eu me conectar com aquilo que é real, que é verdadeiro. Sim, e não deixar essas oportunidades passarem, né? Porque assim, exato, quando você encontra uma pessoa que ela está precisando ter criatividade, está precisando desempenhar um projeto novo, né? Eu tenho vontade de pegar assim na mão e dizer assim, vamos desconectar, vamos ficar um pouquinho, né, em contato com a natureza, em contato com o seu silêncio interior. E aí muitos vão dizer para mim, mas Edna, eu não consigo, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo. Mas Joana nos alerta que isso também é um treino, ela coloca assim, não deixe passar essas oportunidades, porque à medida que você se recolhe, que você faz esse silêncio interior, que ela chama dessa solitude, né? Um pouquinho mais para frente, ela faz a comparação do social, né? E a necessidade da solitude, para quê? Para que você tenha novamente contato com a tua intuição, com a tua criatividade, com o seu dinamismo interior, porque sem você silenciar, você não é capaz de escutar o seu íntimo, escutar aquilo que... nem escutar a sua ajuda espiritual, já que aqui nós podemos falar disso. Quantas vezes que os amigos espirituais eles estão aguardando uma oportunidade de silêncio para se conectar com você. Exatamente. Uma oportunidade de introspecção, de um recolhimento, né? Às vezes até para dormir, nós dormimos meio que travando a boca, ansioso, né? Sem esse relaxamento. Então não é possível essa entrega, essa vivência, se nós de fato não nos entregarmos a essas oportunidades da vida que são as simples. Qual é a regra? Como que eu faço isso? Qual técnica eu sigo? Não, é o simples.
É só exato. viver essa simplicidade. Exato. E aí acho que é algo interessante que você trouxe, que ela vai falando um pouquinho mais à frente desse capítulo, né? Que é assim, o cansaço, né? O descanso. Então as enfermidades, né? Orgânicas aí vêm decorrente desse estresse, da frustração das perdas e trazendo o vazio existencial, que é esse muito barulho por nada, é muito barulho, mas é um vazio completo. E o quanto o nosso organismo vai se debilitando diante dessa necessidade de atender aí toda essa modernidade e o quanto a gente deixa ali, né, o que é o objetivo, os valores, aquilo que nós ansiamos efetivamente de lado, né, como se a gente tivesse, como você falou no início, brilhantemente, perdidos, né? Perdidos. E assim, descansa. Se sentir necessidade, descansa. Recolha-se, né? Joana vem para nos lembrar disso. Muitas vezes você está com esse cansaço mesmo mental e essa necessidade desse recolhimento, desse descansar, dessa vivência um pouquinho interior. E comecinho desse livro ele fica o tempo todo falando: cuidado, você pode perder essa oportunidade de estar consigo, de estar reflexivo, de estar mais interiorizado, né? O quanto que você suporta ficar sem um contato telefônico? Como que você faz isso? Como que você vive isso? Como que você experimenta essa questão? Se Joana talvez estivesse conosco aqui hoje, ela ia falar, né? Que horas você desconecta o seu WhatsApp? Exato, Para de fato exato, poder entrar em contato com o sono. É necessário, você tem que desconectar. Né? exato. E os valores principais, né, quando a gente se desconecta e pode olhar para o nosso eu mais profundo, né, lembrando, nós temos a centelha divina nos habita, né, com as leis morais ali nos animando, nos fortalecendo. Quando a gente se desconecta fora, né, a gente pode ouvir aí o eu mais profundo e encontrar esse sentido existencial. Não é que assim, estalei o dedo e estou entendendo, não, mas é porque às vezes a nossa angústia, o nosso desespero de estar se realizando fora, a gente esquece do processo da autorrealização, que é muito mais profundo, é muito mais verdadeiro, né, Ed? Nossa, eu fico encantada por esse livro, assim, ele mexeu de verdade com algumas esferas, assim, muito profundas no meu ser e imagino que possa ser, de fato, um convite para todos nós, né, porque parece muito simples o que ela está trazendo e ela também fala na introdução que ela não está trazendo nada de muito novo, muito diferente do que você tenha visto e ouvido por aí, mas ela está conectando, fazendo essa ponte, né? Kardec, psicologia, conhecimento da psicologia profunda, para quê? Para que nós não nos esqueçamos de tudo isso. No fundo, o nosso espírito, nós sabemos aquilo que nós precisamos para evoluir, mas como nós dissemos, diante de tanta atração da vida moderna, nós vamos perdendo isso. Então vem esse tipo de leitura para nos reconectar. Olha, vem aqui, vamos enlaçar essa oportunidade, vamos repensar nisso, não é? Exato, Muito profundo. Eu exato. fiquei mexida a beça com esse livro. Ele foi um que eu degustei assim, com bastante pausa, reflexão, de você ler e ficar ali um pouco mais recolhida. Me deu até um lance meio que nostálgico em pensar em algumas coisas, né? Mas depois eu fui Exato. entendendo que faz parte, é assim mesmo. Quando nós começamos um processo de autodescobrimento, a gente fica um tanto que até nostálgico e depois recupera, porque lá na frente ela também traz a alegria. Mas Exato. vamos chegar lá, vamos antecipar. Exatamente. E aí ela vai, no capítulo seguinte, né, falando dessa autorrealização, né, que é o empreendimento do desenvolvimento da vontade, porque senão, se a gente fica só no automático, e a gente sabe, né, que a gente tem as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos,
E aí a força propulsora é a vontade. Então, o quanto ela vai trazendo essa reflexão diante da questão das pressões psicossociais e o nosso, né, o nosso auto-olhar aí, a autoavaliação de conduta para a gente buscar esse equilíbrio diante de tudo isso. Porque se a gente ficar à mercê da questão social, talvez a gente vai fazer escolhas que não tem nem a ver conosco e vai gerar muito mais sofrimento e dor. Então, ela vai trazendo ali um quesinho, essa questão da consciência, né, dessa autoconsciência reflexiva, no sentido de, peraí, por que eu estou perdendo tanto tempo com isso e eu estou deixando de lado, por exemplo, estar com a minha família, uma alimentação saudável, uma atividade física, porque, né, Edna, nos nossos consultórios a gente ouve o tempo todo, eu não tenho tempo. E onde esse tempo está sendo perdido? Talvez dentro dessas pressões psicossociais, esses impulsos indomináveis que vão tornando aí, trazendo um descompasso daquilo que a gente quer e daquilo que a gente está fazendo, né, Ed? Inclusive, hoje nós estávamos conversando aqui em casa no café da manhã, o quanto que também nós estamos dispostos a renunciar, né? A prazeres mesmo. Então, quando você fala de uma atividade física, muitas vezes nós vamos ter que acordar um pouco mais cedo para fazer, eu vou ter que renunciar àquele tempo de ficar ali gostoso, no quentinho, que é uma delícia ficar, mas para atingir um objetivo eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Nós estamos, eu, a Rê, as outras meninas do projeto aí, estamos estudando Joana. Então nós estipulamos aquela meta, aquele objetivo, aquele dia da semana, e nós vamos caminhando capítulo a capítulo, mas enquanto isso, nós estamos renunciando com certeza a outras coisas da vida para colocar isso como uma prioridade, né? E entender que nem sempre renúncia é ruim. Né? Às vezes a gente fica achando que vai perder algo de bom, mas o resultado que você vai traçando, caminhando aquela montanha grande que precisa ser subida, depois o resultado lá na frente ele é maravilhoso. É que nós nos prendemos a esses prazeres rápidos, né? Que aí Joana coloca no álcool, em algum tipo de vício, ou nos prazeres do egoísmo, do gozo pela vida, né? Então, são prazeres muito rápidos e as grandes aquisições não são assim, né? Não são diluídas dessa maneira. Exato. E essa é dessa autorrealização que ela está falando, né? Quando ela também nos fala o problema dos eus, das subpersonalidades, né? Sair desse ego, né? Sair desse desejo de ter as suas necessidades atendidas para entrar o quê? No seu eu superior, que nós sabemos que é o nosso espírito imortal, aquilo que de fato ficará conosco diante dessa profundidade, né? E é muito bonito ver esse desenrolar, não é, Rê? Quando a gente consegue sair dessa atitude, às vezes até com tanto infantil no sentido de necessidade primária. Quando nós falamos de comportamento infantil em psicologia, não estamos desmerecendo ninguém, mas estamos conectando o quanto que a gente fica muito voltado aos prazeres, querendo esse prazer, quando o acesso deveria ser a busca interior. Exato. E aí é possível a questão do encontro com a verdade, né? À medida que a gente vai vencendo a necessidade da culpa, porque até quando a gente se depara, né, com esses vícios, com essas situações, muitas vezes vem um sentimento de culpa, e ela traz da questão da culpa que gera um desespero, que não resolve nada, que assim, eu só fico me culpando, e aí às vezes até um gatilho para eu continuar determinados hábitos, como um sistema, um movimento de um mecanismo de fuga, e a culpa terapêutica, né? Que é assim, não, peraí, eu estou errando aqui, eu estou falhando aqui, mas o que eu posso fazer, então, para mudar todo esse processo? Né? O que eu posso mudar aqui no meu dia a dia, no meu hábito, na minha forma de pensar? Como que eu posso vivenciar as leis morais ou os ensinamentos de Jesus, tal, para estar podendo vivenciar
esse eu mais profundo. Então, tendo essa honestidade de si, essa questão do auto-perdão, então, ela traz essa conscientização ali de uma forma ali até mais, para que a gente não seja carrascos de si mesmo, mas assim, ser assim, acolhedores conosco mesmo, mas espera aí, né? Vamos escolher melhor aí para a gente não estar sentindo isso num outro momento. E esse encontro com a verdade, que é encontro com o nosso self, né? Que é essa harmonia entre que o meu ego quer imediato, atendendo todas as pessoas, versus o si mesmo, self, essa centelha divina, o meu eu mais profundo, né, Edna? É bonito quando você fala da culpa, porque em psicologia a gente usa muito o termo da ressignificação. Então, o convite para você que está nos acompanhando, se esse tema te toca, se existe culpa, se existe esse dilacerar desse coração, né, ferido por erros já conscientes de questões que poderiam ser diferentes, o convite de Joana, quando ela traz a psicologia profunda junto com Kardec, junto com Jesus, unificando e entrelaçando e atuando ali de maneira ímpar, é nos perguntarmos e agora o que eu faço com isso? E nesse movimento nós ressignificamos uma história que é trágica ou foi ruim, ou foi desesperadora, em algo positivo, no sentido de que eu não mudo aquilo que aconteceu, né? Isso está feito, mas aquilo que me aconteceu pode me trazer um movimento transformador. E daqui em diante, o que pode ser feito e realizado partindo dali. Nós vemos na história, não é, Regina, várias pessoas que fazem projetos lindos, maravilhosos, partindo de uma desilusão, partindo de uma dor profunda, partindo de um movimento que elas mesmas causaram muito ruins e ressignificando essa história. Então, o convite em refletir esse despertamento também é para isso. Porque eu posso ficar ali na dor, me maltratando, relembrando, revivendo aquela história, ou eu posso pegar aquilo como um patamar de dizer, olha, a partir de agora eu vou traçar algo diferente para a minha realidade. Eu acho lindo isso, gente. Exato, aí pegando até o gancho, né, Edna? Tem uma frase do Chico que eu adoro, que acho que todo mundo conhece, né? Eu não consigo voltar para trás e fazer um novo começo, mas eu posso começar de agora e fazer um novo final. E é mais ou menos isso que você está falando, porque se a gente fica, eu podia ter feito, o se, gente, eu falo que o se não existe. Se eu tivesse. Não, você não existe. O que existe é o que eu posso me acolher nesse momento e, como você falou, né, Edna? Fazer diferente. Fazer diferente. O que eu faço com tudo isso. Né? Não é fácil, inclusive para essa que vos fala. Exatamente, para nós também. É difícil, mas nós estamos aí tentando. E aí, Joana já mergulha em processos psicológicos contemporâneos, né? Então, ela traz muito assim essa questão do egoísmo, né, de cada um querer a sua fatia melhor do bolo, não pensar no outro, né? Uma violência urbana que ela chega para de fato, né? Aquele território ainda é um primitismo, né? Exato. Uma coisa muito primitiva que nós ainda temos muito no contato social, né? Então é muito a questão da desumanização, da falta do contato, de olhar para o outro realmente com essa irmandade, né? De pegar a minha fatia do bolo. Imagina, isso é muito contemporâneo. Nós vemos isso no trânsito. Muitas vezes eu brigo por um pedacinho de asfalto. Eu brigo porque eu não deixo o outro entrar na minha frente, porque ele cometeu um erro lá, ele cortou, ele entrou numa faixa que não podia. Aí, por conta disso, eu também erro, não deixando aquela pessoa entrar. Então, ela traz esse alerta. O que é esse tanto contemporâneo que nos deixa egoísta, distante do próximo, né? Aquele próximo, no futuro, ele pode ser alguém útil para mim, que pode me favorecer também. Não que nós façamos as coisas pensando em utilidade, mas pensar nessa reciprocidade que acontece, né? Que deveria acontecer entre as pessoas. Então, Exato. isso gera
muitos desfechos, né, ruins, errados, prejudiciais, né, Rê? Sim, sim, e aí ela vai trazendo desses, eu vou chamar de vícios sociais, né, ou vícios aí modernos, né, no sentido de que acabam se tornando ali mecanismos de fuga, de lidar com a nossa realidade, né? E trazendo a questão do álcool, do sexo, das drogas, né? Como se esse esvaziamento de sentido, então eu não vou lidar com isso e vou, né? Buscando ali outros subterfúgios que vão gerando mais prejuízo para nós do que efetivamente. É lógico que muitas vezes não é nem consciente esse processo, sim, mas é o quanto vai nos prejudicando e nos tirando, né? Que seria talvez a busca interior, né? Dessa realização interior, eu vou compensando nas outras coisas da vida, né? Que vai trazendo um prazer muito mais rápido e trazendo tanto prejuízo para as nossas relações, né? Na nossa relação conosco mesmo e com o outro, né? E aí, Joana, sabiamente, ela trouxe tantos temas pesados, né, quando nós estamos falando de tudo isso, e sabiamente ela coloca algumas atividades libertadoras, né? Então ela traz a questão da alegria, né, de podermos... Gente, como é bom ficar perto de alguém alegre, de alguém que... Eu adoro essa energia, né, de poder rir com o outro. De vez em quando eu recebo umas visitas aqui em casa, um público mais jovem, é tão gostoso, né? Aquela risada alta, aquela risada que não cessa, que é espontânea, e nós podemos estar perdendo isso com esse excesso de cobrança, com essa vida social muito robotizada, muito engessada, né? Que eu possa encontrar minha amiga Regina e rir com ela, né? Estar juntos, poder compartilhar desse dinamismo, né? Usar a criança como exemplo dessa alegria. Às vezes aparecem aqueles vídeos, eu adoro, eu fico um tempão. Vídeo de cachorro e de bebê, eu fico um tempão olhando, porque aparece aqueles bebezinhos que eles dão aquela risada, aquela... e cai para trás, gostoso. Quanto que nós estamos conseguindo rir? É uma pergunta que eu me fiz também lendo, né? Que é ser saudável, trazer esse dinamismo saudável. Rir de tudo é desespero. E não rir também é muito falta do saudável em nós, né? Exato. E o quanto esse processo de autodescobrimento, de autoidentificação, né, Edna, que a gente vai se deparando diante dessa jornada do despertar do espírito, vai nos levando exatamente nesse lugar que você está trazendo, né? Quando a gente começa a olhar para nós mesmos e falar, mas espera aí, isso daqui não faz mais sentido para mim. Eu posso abraçar, né, entender as minhas necessidades, minhas ambições, mas como que eu levo ela, né, das aspirações mais elevadas, né, que é esse estar com o outro, na essência. E aí ela vem trazendo essa questão da educação, da disciplina e da vontade, né, o quanto que dentro desse processo a gente precisa estar descobrindo essa vontade desse eu mais profundo, dentro desse equilíbrio, né? E assim, dentro desse desejo real, dessa persistência, porque é como se, à medida que a gente vai vivendo determinadas formas, vai se tornando hábitos, às vezes a gente fala, opa, eu tô aqui de novo, ó, perdendo meia hora no meu celular e eu podia estar conversando com o meu namorado, o meu marido, com meu filho, né, com a minha amiga, sorrindo, trocando, lendo algo, né, assim, tipo, lendo os livros da própria Joana, e aí, opa, deixa eu educar essa disciplina, essa vontade, para eu ir encontrando essas aspirações. E essas respostas estão em nós mesmos, né, Edna? Como a gente precisa se conectar para ouvir exatamente,
né? O que é essas vontades, essas aspirações mais profundas, né? E é lindo porque ela fala da alegria, fala dessa espontaneidade, fala dessa disciplina, e ela traz ainda nesse mesmo capítulo a questão da função sexual, né, da necessidade de você fazer essa canalização de maneira equilibrada, também não se perder, né, e tomar muito cuidado, porque esse mundo moderno também traz um contexto muito da erotização, né, da falta de um olhar mais pessoal, né? Então fica também um contexto muito voltado ao que a sociedade espera, a um processo muito largo dessa erotização, perdendo a essência. Então ela coloca a função sexual bem administrada na sua intimidade, na intimidade do ser, com esse respeito mútuo, com essa troca bem canalizada, ela vivencia também naquela pessoa uma atividade libertadora, né? Da importância. Acho tão bacana, Joana, trazer isso, né? Exato, exato, porque até quando a gente pega aí dentro desses 2 capítulos, né? Então, é como se todos os vícios nos aprisionassem. E aí ela vem ali questionando, vamos lá, vamos trabalhar para ter essas atividades libertadoras e de forma sublime, né? Porque quando a gente fala disso, né? Principalmente quando a gente fala da parte sexual, né? Se a gente for pensar na questão cerebral, a parte do prazer é a mesma para vários estímulos. Então, se a gente vai ali dentro daquilo que a gente está assistindo, que a gente está imaginando, fantasiando, são estímulos que perdem um pouco da nossa essência, da vivência ali, desse processo em nós mesmos. Né? E fica muito na fantasia, gerando uma frustração muito grande. Então, como é importante esse autodescobrimento e dentro dessa simplicidade, de uma forma singela, para que a gente possa estar vivenciando ali, né, o divino em nós de várias formas. Né? Já falou em divino, né? Ela coloca as experiências transpessoais, né? Nos colocando com esse olhar desse ser integral que nós somos, né? Corpo, mente, espírito, né? Tudo muito integrado, muito lindo, porque ela introduz nesse capítulo as doenças psicossomáticas, né, Rê? Trazendo esse despertar, presta atenção o que você está vivendo, quais são as questões recorrentes de doença que te aparecem no seu corpo, né? O que isso tem uma relação íntima com o emocional, né? Por que será que eu tenho dor de cabeça todas as vezes que eu tenho uma reunião exaustiva, ou eu tenho contato com uma pessoa e aí eu tenho uma crise de estômago, enfim, eu estou falando de coisas mais corriqueiras, mas existem as doenças psicossomáticas profundas e de agravamentos no corpo físico, não é porque é psicossomática que a gente fala, é só do campo da emoção, não, atinge o corpo físico, fere e provoca esse adoecimento, sim. Então, que possamos refletir que esse campo da emoção, essa questão da saúde, da doença, ser saudável, ele abarca tudo isso. E que oportunidade a nossa, eu sempre agradeço, eu me sinto muito honrada de poder falar sobre isso com as pessoas, né? De poder trazer esse alerta da importância de refletir. Se eu estou sentindo raiva todo dia, se eu repito, nossa, hoje eu estou com raiva, alguma coisa vai acontecer no meu físico. Exato. Porque a gente sabe, né? Porque o físico é o último lugar da expressão da dor, né? Quem está sentindo raiva é a nossa alma, nosso, né? Como o próprio Jung traz, né? A nossa ânima, a nossa alma que está em sofrimento. E essa repetição ali, essa constância vai impactando, né? O nosso perispírito e o nosso corpo físico. E à medida que a gente vai tomando consciência, mas peraí,
né? Quanto disso não é o orgulho, quanto disso não é egoísmo, quanto disso não é o desejo ali interno que não está sendo atendido, que eu estou me sentindo frustrado. Isso vai gerando essa mazela no nosso corpo, né? Eu falo que raiva, o ódio é o veneno que a gente toma querendo que o outro tome. Né? Só que o maior prejudicado somos nós que sentimos antes. Então, o autoconhecimento no sentido das nossas emoções e como ele se reverbera em sentimentos, e à medida que a gente compreende, a gente vai lidando com a nossa instabilidade emocional. Né, e entendendo esses vícios mentais que elas vêm trazendo aí no texto, e que quanto isso vai afetando, né, Edna, nosso sistema imunológico, quanto que isso vai afetando nossa digestão, todos esses funcionamentos automáticos aí do nosso organismo, e quando não cuidado, isso vai reverberando de formas aí desafiadoras, né? E a gente encontra em largos conceitos do espiritismo, quando nós estudamos André Luiz, por exemplo, eu me lembro de André muitas vezes em vários livros nos domínios da mediunidade e tantos outros ali, Chico, né, nos domínios da mediunidade, falando desse processo mental, a importância de você poder pensar nesse processo mental, que tudo começa ali. Então, quando ela traz hoje os vícios emocionais, né, os vícios dos pensamentos, por que eu estou ali conectado sempre a esse pensamento que volta? Que eu tenha atenção nisso, de repente eu me pego de novo pensando naquela situação que passou, ou de novo trazendo um pensamento mais autodestrutivo, para mim, né, trazendo aquele desprezo pessoal com a minha intimidade. Então, quando eu falo assim dessas obras que André, Chico trouxe, né, a própria dinâmica de Chico sempre nos lembrando quanto essa mente ela pode ser algo muito libertadora, né? E ela pode ser muito aprisionante também. Então, que nós tenhamos esse tipo de atenção. Sim, sim. E aí ela traz o superconsciente, né, Edna, que é esse processo de transformação. Então a gente vai trazendo essa consciência, né, e trazendo todo esse potencial elevado dentro de encontrar essas inspirações, né, a identificação com Deus, né, e trazendo essa vida mental, moral e edificante. Então, à medida que a gente vai compreendendo todos esses processos, a gente pode estar desenvolvendo essa habilidade, né, de ter esse contato, né, com esse superconsciente de um self mais maduro, encontrando ali a questão da paz e do equilíbrio. E aí, em seguida, já vai em encontro com a harmonia, né? Gostando dessa palavra, né, a questão da harmonia nos traz um eixo assim, do equilíbrio, né? Quando ela convida para essa harmonia, é você se libertar realmente. Nós sabemos que a infância, agora enquanto reencarnados aqui, estando Edna, por exemplo, a infância é um ponto muito importante, é onde ali se concretizam questões muito profundas que precisam ou não ser trabalhadas numa vida futura, né? Mas assim, que nós possamos superar, né? Não olhando esses conflitos como algo que vai me dificultar esse crescimento ou vai me retroceder, mas que a gente possa buscar de uma certa forma esse alvorecer dessa jornada, né? A infância ela é importante, aquilo que eu aprendo, que eu cresço, que vai formando, formações de personalidade acontecem na infância, né? E nós sabemos também do contato e do acesso espiritual que existe na primeira infância com outras vivências já pretéritas, porém, é de novo a pergunta, o que nós vamos fazer diante dessa consciência que nós vamos tomando? Né? Que eu não fico presa a descobertas que eu fiz. Eu fui para terapia, eu descobri que eu tenho um trauma, não, eu sou assim porque eu tenho esse trauma, eu sou assim porque eu fui desprezado, eu sou assim porque eu estou carente em tal ponto. Tudo bem, que bom, você já sabe que ali tem o que nós chamamos de algo
a ser trabalhado. Mas e o que eu faço de agora em diante? Porque senão esse conhecimento que chega e ele não amplia, ele não é válido, não me favorece. Exato. Só gera sofrimento, né, Edna? E o conhecimento é para encontrar a libertação, né? A gente já sabe, né, a verdade nos liberta, e é nesse sentido. É como eu me liberto dessas amarras do passado, mas no ensinamento, no aprendizado, né? O que disso que não foi tão legal eu transformo em uma força transformadora da minha vida, né? E aí ela vem trazendo, né? Que é enfrentar a tranquilidade, com tranquilidade esses valores negativos, nessas rupturas, para que a gente possa ir reconstruindo, né? Esse ser, né? Dentro desse despertar. Então, assim, ok. A minha infância talvez não foi a melhor, mas nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. E agora tá, mas hoje eu posso fazer melhor por mim. Então, assumir essa responsabilidade, né, desse amadurecimento psicológico e espiritual, lidando ali com tudo isso de uma forma tranquila, né, de uma forma saudável. Né? Buscar terapia auxilia muito nessa libertação dos pais, né? Porque quando você vai Exato. para o seu processo terapêutico de profundidade íntima, você também vai se descobrindo como um ser extremamente errante, né? E aí você desloca essa questão da culpa e começa a fazer o autoencontro, né? Um olhar para onde você também erra. E aí é muito bonito, porque você liberta aqueles que erraram com você. E é o que Jesus trouxe, né? E quem dentre vós não errou? Quem dentre vós não tem pecado, né? Então, o mestre, ele é um psicólogo, assim, de mão cheia, muito profundo, porque ele vai abarcando esse ser. E correndo um pouquinho ali, já caminhando quase que para um processo final, ela traz os relacionamentos humanos, né, Rê? E é muito bonito esse capítulo, porque ela fala um relacionamento muito íntimo, pessoal, depois familiar, depois com o outro. Então, como que se configuram esses relacionamentos ao longo da minha vida é aquilo que eu vou conseguir ofertar para com aqueles que estão ao meu redor. Então, ele vem de uma intimidade, eu, família, pessoas próximas, tal, e abarca o todo. Então, é tudo uma comunhão. Conforme eu vou vivendo essas experiências, melhorando, aprimorando, crescendo, eu também vou me relacionando melhor com as outras pessoas. Quando esse contexto ele é defasado, ele é muito primário, ele é muito egoísta, muito egóico, isso também se estende para todo o repertório que nos permeia. Exato. E aí, assim, um ponto importante que ela traz em todo esse processo é o quanto a psicologia de Jesus, né, do amor, é importante, né, que traz esse autodescobrimento, porque talvez, né, Edna, talvez não, mas é questão de olhar essa relação de amor justa, né, autêntica, né, então é entender como o outro é e como eu sou. Sim. Né? Que bonito isso que você está falando, né? Isso me toca muito, poder olhar o outro com a autenticidade do que existe naquela alma, né? E ainda assim amar. Exatamente. E ainda assim poder amar. Não é que eu fico ingênuo na relação, eu continuo convivendo com aquela pessoa, mesmo sabendo dos defeitos dela, não. Ao contrário, eu continuo vivendo, podendo me relacionar, sabendo das dificuldades que ele enfrenta e podendo estar junto ali, não me negando. É profundo. É um trabalho, né? Mas é um trabalho. Não é assim, acordei e tô amando todo mundo. Gente, não é assim. Por isso que o quanto que é importante esse estudo, todos os estudos, né? Conhecer as leis morais, né? No Livro dos Espíritos. A Joana, ela vem trazendo esse processo para a gente também, né? Então, esse despertar mesmo. Né? Você estava falando da vontade, a vontade de melhorar, eu fiquei lembrando, né? O Livro dos Espíritos, na pergunta 909, se não me engano, se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Ela fala muito da vontade, né? Que nós temos essa
esse sentimento, né? Mas que poucas vezes utilizamos da maneira como poderíamos, né? Ah, se nós Exatamente. utilizássemos, né? Esse sentimento tão nobre com a grandeza que é atributo desse ser, né? Muito lindo. Exatamente, E aí exatamente. ela traz os Né? sentimentos tumultuados, Rê. Quais são, meu Deus, esses sentimentos tão tumultuados? Exatamente, né? Então ela vem trazendo a culpa e a vergonha, que a gente já falou um pouquinho dela, né? Então, assim, o quanto que esse conflito da culpa e da vergonha vem trazendo, né, tanto sofrimento, e o quanto que são registros inconscientes que vão permeando, né, comportamentos inadequados, destrutivos, e o quanto vai gerando autopunição, né? Até que a gente começa a ter compaixão por nós mesmos, ter consciência e vai se libertando desses sentimentos, né? Então é aquele sentimento que vai trazendo ali um olhar diferenciado para aquilo que está acontecendo, mas a gente não pode deixar ele tomar conta da gente, porque senão leva ao adoecimento, que é aquilo que ela falou anteriormente, né? Aquela é uma culpa terapêutica. Então, a vivenciar essa culpa terapêutica e não só por sentir a vergonha ou a própria culpa, né? É bonito que ela E, traz o medo, né? O medo e as suas exato, a maneira como é, as proporções, né? Então, assim, muito comum ter medo, o medo também ele é instintivo, ele nos preserva, faz parte, às vezes é importante que eu tenha medo. Se eu viver sem medo, eu perco uma referência também de coisas que podem me colocar em risco. Mas quando ele entra nesse grau dessa patologia que me impede de crescer, de favorecer, então eu tenho de repente um projeto maravilhoso para fazer, mas estou morrendo de medo, vai com medo. Faz o exato, projeto, estrutura, usa lá a parábola da previdência que Jesus nos ensinou, checa tudo, faz bonitinho, mas vai com medo, porque é exato, natural, é importante, ele também nos dá esse alicerce, né? E se errar, se fraquejar em algum momento, se fizer uma citação errada, igual nós estamos aqui, às vezes a gente pode errar uma citação, o autor, e tá tudo certo, porque é de humano para humano. É exato, essa que é a grande diferença quando nós nos colocamos nesse processo da humanidade, né? Então, o medo de exato. errar vai aparecer, tá tudo certo. Eu vou Uhum, errar muitas vezes. E tá sim, ok, eu vou aprender. Muitas vezes aquilo que eu errei vai registrar. Né? Eu lembro a prova de anatomia, você já estava brincando, como eu decorei certinho os ossinhos daqui da parte do cérebro, porque eu errei tanto aquilo que teve alguns que eu sei até hoje. E tá certo, e às vezes é aquela proporção que a gente precisa passar de crescimento, exato, exato. né? E a gente só cresce com as experiências, né, Edna? O medo que paralisa, a gente não vivencia as experiências. Então, é através das experiências que a gente vai se evoluindo, superando, se conhecendo, conhecendo o outro. Então, é algo que dar essa permissão para nós nesse processo, né? E ela fala da falta de amor, né? Então, quando eu ouço, né, a falta de amor, né, Edna, vem muito aquela questão assim, como eu me negligencio, né? Então, eu fui negligenciada em algum momento da minha história, e aí eu deixo de me amar, ou, né, de sentir esse amor. Então, Sim. o quanto a gente precisa ter esse olhar de deixa eu me acolher, deixa eu me. Porque esse é o sentimento mais sublime, né? Que vai ali trazendo, né, todo esse processo dentro das próprias relacionamentos, dentro da nossa transformação, né? E ela, né? Ela traz, né, que o amor é o antídoto para tirar qualquer um dos sentimentos mais sombrios. Então, à medida que eu vivencio esse amor, né, eu aprendo esse alto amor, amor ao outro, amor à sociedade, amor a Deus, né? Então, eu vou aprendendo a gerenciar meus sentimentos, a lidar com todos os desafios, né? Muito lindo.
Caminhando para o finalzinho, o capítulo 9 e 10, ela traz muito essa referência dos grandes desafios, né? Ela chama o capítulo 9, por exemplo, de desafios afligentes, né? Então, aquelas questões mais profundas, né, que chegam, que eu possa entender que a luta pela vida, não entender essa luta pela vida como um guerrear, né, mas como um lugar onde eu possa crescer, me revigorar, aprender, ter uma conquista pela vida, né, que eu possa conquistar essa esfera profunda. E algumas vezes nós vamos ter medo da velhice, por exemplo, ela coloca, né? E tá certo, e tá tudo bem. E isso também vai de uma má interpretação de como eu levo as coisas, né? Eu posso entender os estágios da minha vida também como uma fonte de crescimento, de aprendizado, sabedoria, e eu posso ver como um flagelo, como um fim, como algo, né, temido, ruim. Então, tem tudo a ver com a maneira como eu consigo olhar esses desafios, né? Ou seja, eu uso muito o termo desafio, eu uso problema, mal-estar, né, de uma Exato. dificuldade extrema, sou sem saída, ou eu encaro como é um desafio, eu estou com um desafio. É óbvio que a velhice vai me trazer, a idade, quando ela vai chegando, ela vai me trazer algumas dificuldades. Por exemplo, eu estou aqui ó, com meu óculos, eu não usava o óculos. Sim, ó. Eu estou negando o óculos, assim, já era para ficar sempre. Mas é claro que eu não fazia isso há alguns anos atrás, mas hoje eu só leio Exato. os meus livros com ele, né? E Então, como aproveitar, né, Edna, os momentos, no momento que a gente está vivendo, né? Então, porque às vezes, né, a gente vai olhando só o ponto negativo de tudo aquilo que a gente vai vivenciando. E vão vir, né? Porque é natural, né, essa transformação, algumas perdas, mas tá. Eu estou usando óculos, mas então que tipo de óculos eu vou usar que eu me sinto bem? Ah, eu não consigo mais correr 10K ali, tipo, sem estar morrendo ali no final da trajetória, mas eu posso fazer uma caminhada, né? Como a gente vai se adaptando a essas mudanças, trazendo uma leveza, né? Trazendo uma alegria, uma paz, uma sensação de autorrealização, né? De que, poxa, olha, eu fiz tudo que eu pude até agora e que eu posso aproveitar e fazer de melhor a partir de agora, né? sim, é Né? verdade. E ir adaptando. São adaptações Exato, que você acaba fazendo, né, na sua história. exato, E tá tudo bem. O importante é não perder o seu exato. foco, né? Que as suas questões, né, a sua vida, o seu progresso, ele continue acontecendo. Mesmo que para isso você faça algumas adaptações, não tem problema. Exato, Mas que a gente continue firme, né? sim. Antigamente eu gostava de fazer minhas práticas de yoga, os meus treinos bem cedinho. Mas teve um período que eu fiquei com tontura, um pouquinho de mal-estar, uma tontura, que depois se revelou que graças a Deus ficou tudo bem. Mas eu mudei o horário, né? Exato, Eu não consegui ir tão cedo como eu gostava, mas eu mudei o horário, mas não deixei de fazer as práticas, que para mim era importante. Então, às sim, vezes são, estou dando esse exemplo simples, né? Mas assim, para dizer que são pequenos ajustes que a vida está nos convidando. Eu poderia dizer, ah, não vou mais praticar yoga, ah, não vou mais, não estou me sentindo bem ultimamente, não vou. Não, às vezes a vida só está te pedindo uma pequena adaptação. Você faz, exato, ajusta e depois a coisa vai, e você acaba até descobrindo novas possibilidades. É interessante isso, né? exato, exato. E para Nossa, que lindo, encerrar, né? muito lindo, é muito lindo. A gente vai pensando na própria vida estudando, Joana. Espero que quem está nos acompanhando também esteja pensando nos próprios exemplos, porque tudo isso diz Exato, respeito a nós. Joana ela tá conversando, ela está fazendo uma terapia, capítulo a capítulo, com cada um de nós. Então, com certeza, tem exatamente. muitos exemplos para dar. Exato, exato. E não perder, né, desse encontro com a paz e a autorrealização, né, Edna, nesse processo todo, né, trazendo essa autoconsciência, né? Então, por exemplo, se a gente for ver as fases da vida, todas elas têm importância, são muito boas,
à medida que a gente aprende a vivenciá-las, né? Então, o quanto a gente pode ir trazendo dessa sabedoria para essa autorrealização e essa paz, né? Que são camadas muito profundas, né? Ela encerra o livro nos mostrando Sim. o quanto que esses conteúdos de aprofundamento de alma, eles vão revelando questões, né? Esse acolhimento interno, essa transformação interna te leva para um lugar que, de fato, você não conhecia. E é bonito esse despertar, e foi até algo que eu estava conversando com um amigo essa semana. Parece que a gente ainda fica buscando, nesse processo de autodescobrimento, uma alegria meio que imediata, sabe? Você faz alguns combinados internos e aí você consegue algumas questões, sei lá. Essa semana eu não vou brigar com ninguém. Aí você consegue passar a semana inteira e não brigou com ninguém. E no final das contas você fica esperando sentir aquela alegria, igual dos prazeres do mundo. Mas não é assim que acontece, né? O processo da autorrealização, ele é algo que você vai plantando, e lá na frente vai acontecendo. E aí esse meu amigo, muito gentil, ele falou para mim, minha filha, é que você vai subir, quando você subir lá em cima na montanha, que você olha para baixo. Exatamente, né? Que é a jornada do herói, né, Edna? Que assim, ele vai subindo a montanha lá dentro das dificuldades, aí chega lá no topo e fala, nossa, olha tudo que eu conquistei, né? Olha tudo que eu passei, quantas coisas eu superei, né? Então é um auto-reconhecimento mesmo. Mas né? você está vendo o nosso sentimento infantil? Eu já estava querendo sentir uma alegria porque eu consegui uma coisinha, eu estava querendo sentir uma alegria, que é muito material ainda, nos coloca nesse lugar. Por isso que é tão difícil seguir esse processo de autodescobrimento, porque muitas vezes nós precisamos ainda desse reforço. Por isso que é importante estarmos em grupos, estarmos estudando juntos, porque devagarinho nós olhamos para aquele nosso irmão com muita humanidade e dizemos, ó, você está caminhando. É gostoso ouvir de vez em quando, né? Você está caminhando, está dando certo, que bom. Sim, sim. Você falando, me veio uma analogia da própria árvore, né? Quantos anos a árvore não leva para começar a trazer sombra para a gente, né? Então vai crescendo, 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 crescendo. E assim, aí ela traz frutos, flores, sombra, né? E cada dia é imperceptível o crescimento, mas quando você vai vendo depois de alguns anos, você fala, nossa, olha que frondosa, né? Olha que sombra, olha que frescor que ela traz. Né? E aí é isso, é uma construção diária. Né? Diária. É isso. Fica esse convite para esse despertar do espírito. É claro que aqui é um breve apanhado da grandiosidade que é esse livro. E com certeza falar desses temas nos abrem aí um portal muito grande para reflexões mais e mais e mais profundas. E com certeza ali no dia a dia, essas mensagens, embora às vezes nós falamos assim, puxa, eu estudei tudo isso, será que isso se conectou? Mas ali no desdobramento da nossa vida diária, nós paramos ali e pensamos, nossa, tinha razão, tem a ver com aquilo que eu aprendi lá. Nossa, realmente está acontecendo isso. Precisamos estar abertos, né, para que esse conhecimento também chegue e entre, penetre a nossa alma com a sua grandeza. Sou muito grata, minha irmã, por estar com você. Eu também. Super. Que delícia. Te aprendi mais ainda trocando. E somos muito gratos a todos que nos acompanham. Se esse conteúdo te favorece de alguma maneira, a nossa parcela fica assim repleta, né, de amor, porque é um conteúdo que nos toca. É de alma para alma. Por isso que nós temos esse projeto aí refletido. Exato. E assim, quem não lê o livro, leia, assista de novo, né? Porque é um livro que dá para ler várias vezes e tendo novas percepções cada vez que a gente lê. Então, fica aí o nosso convite, né, Edna? E teremos em breve aí mais um novo estudo, né? Que está no forninho, né, Edna? Está no forninho. E nem conta, tem um ser muito especial permeando aí.
Exatamente, De novo, exatamente. nós vamos ter Jesus, ainda bem, como um tema da próxima Exatamente. leitura. Exatamente, à luz da psicologia profunda, né? Então, Isso. não vamos perder a oportunidade, também vão lendo já o livro, para quando sair do forninho esse estudo, a gente possa trocar aí um pouquinho. Muito. Agradecemos infinitamente. Até a Sim. próxima. Até Beijo a a todos. próxima. Um grande Até, beijo. Tchau, até tchau. minha Tchau, amiga. tchau.